Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá! Então, hoje voltamos a um episódio à conversa. Sim. Temos uma convidada que é alentejana de coração, é formada em serviço social, apaixonada por projetos que envolvem o desenvolvimento humano, trabalhou muitos anos como facilitadora, coach e líder em vários projetos. Nós conhecemos-nos pelo diagnóstico e partilhámos muitas conversas online. Acho que foste a primeira pessoa com quem eu falei Sim. depois do diagnóstico e nos encontramos. E foste a primeira pessoa com quem eu criei aqui uma boa relação nisto que é o um com o mundo. E com imenso gosto pela escrita, e há poucos meses apresentou-nos um livro infantil muito especial que se chama Os 5 Ingredientes. E apesar da sua natureza mais reservada, hoje temos connosco a Marta Horta. Olá! Olá! Bom dia! Muito conhecida nas redes sociais como Escuta-te. Assim é mais fácil de encontrar a tua Sim. página. Queres-te apresentar um bocadinho? Bem-vinda! Ok, obrigada por essa introdução. E gostava de vos agradecer por o convite, não é? Estou muito contente por poder estar aqui a fazer esta conversa convosco sobre estes temas tão pertinentes. Acho que já fizeste aí um grande pitch sobre a minha pessoa. Sou alentejana, sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por histórias. No meu percurso já conheci, já tenho um grande leque de histórias de pessoas que me marcaram muito. Tenho muitas paixões, muitos gostos. A minha formação foi nessa área do serviço social. E depois, nos últimos anos, tenho dedicado mais à área do desenvolvimento pessoal. Trabalhei numa organização onde fazia capacitação de pessoas a nível de competências pessoais e sociais. E aí descobri mesmo o poder dos grupos, do impacto dos grupos. Nós tínhamos um programa que era para pessoas que estavam em situação de desemprego. E as pessoas trabalhavam as soft skills de uma forma muito de partilha, e isso era mesmo muito poderoso, porque depois acabávamos por não trabalhar em empregabilidade, mas depois o que acontecia era que as pessoas, depois de participarem, acabavam por conseguir arranjar trabalho. Capacitavam-se, não é? Sim. E a partir daí comecei a ficar apaixonada mesmo por esta área do desenvolvimento pessoal e comecei a procurar outras coisas. E como é que surgiu esta paixão pelos livros? Olha, os livros, eu sempre gostei muito de livros, e principalmente livros infantis, porque acho que os livros infantis têm uma história muito importante para os adultos. Já o Saramago também dizia isso, que os livros infantis às vezes são mais para os pais do que para as próprias crianças. E sempre gostei muito. E depois também tinha esta ideia de querer passar uma mensagem sobre estas competências, né? Destes ingredientes do meu livro. E sempre quis poder passar essa mensagem, e eu acredito que essa mensagem deve começar logo quando nós somos mais pequeninos, não é? Quer na escola, quer em família. E por isso depois comecei a direcionar-me nesse sentido. A paixão pela escrita, curiosamente, surgiu na altura do processo oncológico. Eu comecei de uma forma muito espontânea, comecei a partilhar as minhas coisas nas redes sociais. Foi assim que nos conhecemos. Mas não foi nada planeado, foi uma coisa mesmo muito espontânea. Eu dou por mim a primeira vez que faço a minha sessão de quimio, foi aí que começou. E eu lembro-me de ter colocado uma imagem, só com uma frase, a dizer a minha cura começa agora, qualquer coisa assim, e depois começo a receber muitas mensagens de pessoas: o que é que se passa contigo? E eu pensei assim: ups, o que é que eu fui fazer? Exato. Agora vou ter que explicar às pessoas o que é que me está a acontecer, não é? E depois, a partir daí, comecei fiz um primeiro post a explicar,
E aquilo saiu de uma forma tão natural que depois a partir daí comecei a escrever e achei que foi muito bom para mim, ajudou muito a expressar, porque eu não sou mais de escrever do que falar, apesar de eu estar aqui a enfrentar esse desafio, mas para mim escrever é muito mais fácil e depois o escrever foi fluido, foi uma coisa, e depois comecei a adorar escrever e pronto, e depois na altura houve um concurso de um livro infantil, eu tinha feito também um workshop de escrita criativa e depois pensei, vou experimentar. Eu não ganhei o concurso, mas eles depois perguntaram se eu quisesse, se queria editar o livro e eu depois disse que sim. E é Maravilha. maravilhoso. Então, o livro, eu acho que é muito, a história é maravilhosa, não é? É muito simples e acolhe-se muito bem. Não é? E se calhar falávamos sobre então o que é isto dos ingredientes essenciais para uma vida Sim. mais feliz. Ok, então aqueles ingredientes que eu decidi escolher são também os que me surgiram, lá está, foi uma coisa também assim muito intuitiva. E como tu dizes, é mesmo uma mensagem simples, e porque eu acho que mesmo o simples é o Claro. mais poderoso É muitas vezes. E os ingredientes que eu escolhi acabam por ser também valores. São os nossos valores. E podem ser valores, aquelas coisas importantes para a nossa vida. E é muito essa mensagem que eu também quero passar com o livro, cada vez que falo sobre o livro, é muito que as pessoas possam identificar quais são os seus valores. Porque às vezes nós não conhecemos os nossos valores e muitas vezes é por isso que nós entramos em conflito. E o fazer este exercício de pensar sobre os nossos valores e se estamos em sintonia com os nossos valores é algo que depois nos pode ajudar muito para a nossa vida, né? E por isso o livro foi muito pensado nesse sentido e os 5 ingredientes, portanto, são o amor, são a gratidão, a bondade, a coragem e a esperança. E pronto, e o livro fala é feito na escola, mas depois também há uma parte em casa e acho que é muito importante que esta parte da educação, que tem que haver uma parceria entre a escola e a família e por isso quis juntar lá os dois. Eu estou a pensar também que são conceitos até um bocadinho vagos, quando nós Sim. pensamos em medos mais pequeninos. Mas eu falo por mim enquanto profissional, que às vezes há determinados conceitos que é difícil de... Sim. Nem é questão de trabalhar, que eu não vejo isso como sendo trabalhar algo, Sim, não é? Não é um sim. tema que eu estou a trabalhar, mas como é que eu consigo, eu já passei um bocadinho a barreira do deixar de dar o nome certo para poder explicar melhor. Não, nós Sim. usamos os nomes e fazemos, falamos abertamente sobre as coisas, mas às vezes é vago até para nós enquanto adultos, naquele momento poder falar e partilhar esses Sim. ingredientes, não é? Portanto, acho muito interessante por isso, porque independentemente de haver livros que possam explicar, são sempre conceitos e às vezes os livros também tendem a ir para valores que são mais concretos, Sim. e questões mais concretas para ser mais simples, mas Sim. pegar em Exato. conceitos aparentemente mais vagos é de valor, obviamente, e é bom também para podermos ter essa ferramenta e para ser algo presente, porque são igualmente importantes. Exato. E nós somos a geração que cresceu influenciada pela Disney. Sim. Exato. Que é brincar, a gente costuma dizer que foi a Disney que estragou isto O tudo. Príncipe Encantado. O príncipe As encantado, princesas, As princesas. os finais sempre Felizes. felizes, que depois de um senhor aparecer na vida de uma senhora, a vida é mais perfeita. Exato. É um bocado um pacote que nos foi vendido a infância toda. As madrastas más. Sim. Sim. Mas eu acho muito giro esta coisa de agarrarmos nestes conceitos que hoje em dia parece que parecem, como tu estavas a dizer, até podem parecer vagos, mas que se nós formos adaptar podem ser construídos nas coisas mais pequenas, não é? Sim, sabes, curiosamente, recentemente, já não lembro se li ou ouvia qualquer coisa sobre isso, mas estes temas que nós estamos aqui a falar, do amor, da coragem, da empatia, da compaixão, nos últimos tempos eles já vêm sido considerados pela neurociência como inteligências, como novas inteligências. Sim. Eles já o consideram inteligências que nós precisamos. Portanto, isso acaba por ser um fundamento para que isto tenha mesmo que ser falado, e principalmente na escola, né? Se estou a aprender
matemática, porque não a aprender inteligência emocional, ou como é que gerir as minhas emoções, ou falar sobre o amor, ou sobre a coragem. Portanto, isto acaba por ser cada vez mais uma necessidade. Eu vou um bocadinho mais longe, que é nós, enquanto profissionais, e já toda a gente sabe que eu sou altamente crítica da minha classe nesse âmbito, de vivermos isso, não é? Uhum. Mais do que, se calhar, quando começamos a entrar ali nas idades do primeiro ciclo, para além daquilo que é viver esses valores, nós podemos aprofundá-los, não é? De uma forma Uhum. mais teórica, vou dizer Sim. assim, mas quando eles são mais pequeninos, mais do que nós usarmos, e muitas vezes livros só para, ok, li, falou, segue caminho, está dado o Uhum. tema e é viver aquilo, não é? É Sim. viver esta questão do que é o amor e o facto de falar na questão das inteligências, não é? Desta questão emocional, mais do que nós trabalharmos, que é uma palavra que eu tenho alguma dificuldade em usar em educação de infância, trabalhar os temas é efetivamente viver estas Sim. emoções e esta inteligência emocional e partilhá-la com eles para de facto ser cada vez mais consistente, Uhum. consciente e afetiva. É algo que eu Sim. acho que ainda se Sim. perde um bocadinho, principalmente quando olhamos para estes temas desta forma, de vou trabalhar, está dado, segue caminho, Sim. amanhã é o dia do pai, eu vou fazer bigodes e gravatas. E acho que é ir para além disso, de viver, não é? Uhum. Esses valores e essas inteligências emocionais que são essenciais. E há bocadinho, quando falavas de as pessoas nesse grupo onde estiveste, em que não foi a trabalhar em empregabilidade, foi capacitar as pessoas para depois Sim. conseguirem avançar. Eu acho que nos miúdos é muito isso. Não é trabalhar a leitura, a escrita e a matemática, é efetivamente capacitá-los emocionalmente para estarem Uhum. disponíveis e irem avançando depois nesse caminho de competências, vá, não é? Sim. Mais E hoje em dia, cognitivas. eu acho que com esta acessibilidade muito rápida dos ecrãs, não é? Acho que se vamos desligar. É o voltar um bocadinho à origem, não é? Sim, E sim. perceber aquilo que a gente dá por garantido, que é suposto, mas isso não é suposto a gente ter. Mas a realidade é que a vida não é perfeita, não é? Nem é Sim, sempre sim. justa. E eu acho que Uhum. vocês trazem aqui uma dinâmica muito boa, que é perceber um bocadinho como é que se implementa isto nos mais pequenos Uhum. e depois também qual é que é a reação que os adultos, né, Sim. têm a este tipo de intervenções, né? Como é que às vezes parece mais difícil entrar num grupo de adultos e falarmos sobre coisas que à partida a pessoa dá por garantida, né? Que é o Sim. amor, a gratidão, a bondade, Uhum. que é isto da coragem e da esperança, até eu acho que às vezes sinto que há um bocadinho mais de repúdio para a parte adulta de se Uhum. envolver nesta, Sim. não sei, Sim, pode ser. sim. Sim, normalmente é mais desafiante, né, as pessoas estão ainda muito no mundo delas e às vezes só quando acontece alguma coisa na vida delas, né, às vezes a questão de muitas pessoas que nós conhecemos, na questão oncológica, é que às vezes nos vê aqui despertar para essas áreas. Realmente é mais fácil começar a trabalhar com as crianças do que com os adultos, né, eles estão muito nós já estamos mais Construídos. acabamos por estar mais formatados. E eu acho que sim, que isto tem que ser mesmo aqui este trabalho conjunto, porque e é um bocadinho o que tu estavas a falar na parte vivencial, que eu Uhum. também acredito imenso nisso, né? Não é só estar a ler, mas sim tu estares a viver e dares a oportunidade também para que as crianças possam partilhar sobre Sim. as coisas. E às vezes é coisas muito simples, por exemplo, estou-me a lembrar aqui de algumas passagens, por exemplo, na coragem, ah, onde eu dou lá um exemplo, ah, que a personagem, ela tinha medo quando era pequenina, quando ouvia arrebentar um balão e depois ela ficava com medo e ela começava a chorar. E depois há ali uma parte onde ela depois partilha aquilo com a mãe e depois de partilhar com a mãe ela fica-se a sentir melhor. Portanto, é também muito incentivar A partilha. à partilha, não é? Sim. E principalmente as crianças, porque nós às vezes, enquanto somos crianças, às vezes há pessoas mais expansivas, mas há outras que guardam mais para dentro. Mas é dar essa liberdade para que eles possam partilhar sobre esses medos. E se nós falarmos sobre os medos, nós depois sentimos melhor. E por isso é muito também essa parte da vivência. E quando Uhum. agora tens apresentado o livro, eles interagem? Sim, olha, eu as escolas ainda só fui à creche da minha Sim. sobrinha, lá em Serpa. E correu muito bem, mesmo só com adulto. Das outras vezes que eu apresentei o livro, acabou por ser uma coisa mais formal e estavam Sim. mais adultos, havia algumas crianças, houve ali umas interações, mas não foi tanto para as crianças. Uhum.
Mas na escola eles aderiram imenso. Alguns já tinham lido, porque pronto, pois são as pessoas da terra e já tinham Sim. comprado o livro. Ai, já li, a minha avó leu esse livro comigo. E eu depois fiquei toda contente, claro. Mas eles sempre muito participativos. Eu perguntava, e vocês sabem o que é a gratidão? Ah, a gratidão é agradecer. E eles apesar de tudo, eles já. Porque no fundo, estes ingredientes eu acho que são coisas que já nascem connosco, não é? Já está aqui dentro. Às vezes nós depois vamos crescendo e vamos tapando e camuflando. E com as crianças, portanto, está ainda ali, está Sim, ali o o diamante sumo, bruto ainda para ser pronto a Sim, ser no fundo trabalhado. é refletir esses conceitos, não é? Sim, Acaba por, sim, lá está, acho que são conceitos que às vezes vão passando sim, sim, e no fundo há tempo para parar e para eles pensarem e exato, perguntar-lhes a eles e dar-lhes esse espaço e essa voz sim, para depois poderem esmiuçar ou não, mas pelo sim. menos terem ali Eu acho muito um tempo e um giro. espaço. Eu acho muito giro observar neles. Por isso é que nós insistimos no episódio com os miúdos sempre. Há um episódio Sim, mais técnico sim. com eles. Por isso, eu acho mesmo muito giro que é. A Inês trabalha com miúdos, vê isto todos os dias, mas perceber a interpretação deles das coisas, Sim, sim. ouvir o que é que eles acham sobre aqueles temas, Sim. e estas coisas muito grandes que às vezes parece que para nós têm uma dimensão e eles conseguem explicá-las da forma mais simples Uhum. Sim. da vida. Eu lembro-me que quando Salvador era pequeno e havia uma birra e ele depois ficava naquele estado mais emocional e ele aprendia muito nessa escola, que eu também tinha, para a minha irmã fundamentar isso, mas havia uma professora que eu tinha na escola que também fundamentava isso, então ele sabia explicar. E eu achava Uhum. aquilo fascinante, Uhum. porque nós adultos muitas vezes não sabemos dar nome àquilo que nos está a Pois, acontecer, não é? exato. Somos mais reativos ou não estamos a analisar Uhum. aquilo que está a acontecer. E eu achava muito engraçado ele dizer que precisava de respirar para se acalmar, porque ele não ia conseguir explicar. E eu acho fascinante a forma como eles veem a vida, não é? Porque Sim, há um lado tão prático e tão simples que nós vamos perdendo quando exato. vamos crescendo. Isso também tem a ver E com me o tempo e fascina. com o espaço que eles têm para o fazer, não é? Porque muitas vezes o que eu sinto que acontece é que enquanto adultos estamos muito preocupados em resolver Uhum. e calar de alguma forma, no sentido em que se está a chorar porque dói, vai já deixar de doer, podes Sim, parar de chorar e sim. vamos seguir em frente. Exato. E o ter espaço para, eu percebo que te doa, é normal que esteja a Uhum. doer porque te magoaste, é Sim. normal que tenhas vontade de chorar, portanto eu estou aqui enquanto tu precisas que isso saia cá para fora e que sintas isso, não é? Acaba por validar aquilo que estão a sentir e acaba por ajudar a perceber, ok, por um lado isto é normal acontecer-me e está tudo Uhum. bem, e por outro lado eu sei o que isto é, porque me doeu. Eu tenho muitas vezes, sempre tive alguma dificuldade quando eles me dizem estou a chorar porque eu tenho saudades da mãe e do pai. E às vezes eu não sabia muito bem como é que eu acolhia, mas eu não sabia o que é que eu podia dizer. Então comecei a dizer, é normal que nós tenhamos saudades das pessoas que mais gostamos, não é? Tu gostavas de estar com o pai, eu gostava de estar com a mãe, eu gostava de estar em casa, não sei. Mas no fundo validar que aquele sentimento Uhum. existe, que é normal que aconteça e é bom, por um lado, porque ter saudades também quer dizer que nós gostamos de outras pessoas e que há pessoas importantes connosco, não é? Mas no fundo não tentar resolver, porque eu não vou resolver, eu não sou o pai, não sou a mãe, não os vamos chamar agora para vir buscar, mas deixar que, e de facto, pode às vezes ao início levar tempo para eles gerirem aquela emoção e a ficarem ali um bocado mais naquela questão do choro ou de ficarem tristes, mas com o tempo eles próprios já me vão dizendo eu tenho saudades da mãe e do pai porque eu também Uhum. gosto muito deles e logo à tarde ele vem-me buscar e isto acaba por dar aqui Sim. apazigua de alguma forma, acalma e dá uma razão, uma justificação e normaliza, no fundo, o facto de nós podermos sentir e viver Sim. estas emoções, não é? É, porque aí eles percebem que estão a ser compreendidos, Exato. não é? Não, tu a fazeres isso, eles percebem. E acho que isso já é meio caminho andado para muita coisa, Sim, para a sim. confiança. E que se nota, eu percebo que mesmo para alguns profissionais, e obviamente nós temos todas as demandas e as rotinas que temos que cumprir, e obviamente é sempre um dia corrido, e ao início pode parecer estou a dar tanto tempo a isto e estou a deixar outras coisas para trás. É de facto necessário priorizar, eu acho que às tantas nós vamos ter que, enquanto profissionais, assumir isso. Há prioridades que eu vou ter que ter e vou ter que deixar de lado uma série de coisas, principalmente ao início, para gerir estas emoções e estar lá. Mas mesmo eu agora que estou com um grupo de 3 anos, estamos em março, não é? E estes meses que passaram,
ou os primeiros 3 meses pensei, bem, só estou, entre aspas, não é? Só estou a gerir emoções e a dar tudo para que eles se sintam confortáveis, e hoje em dia eles já fazem isso uns com os outros, eles próprios já se conseguem autorregular e eles próprios já me ajudam em Sim. algumas situações em que percebem ou que eu estou mais irritada ou que estou mais preocupada e já vão dando, porque eu também acabo por falar abertamente sobre eles, aliás com eles, de se me sinto mais triste ou se me sinto mais cansada, e eles próprios já conseguem usar estas estratégias para me ajudarem a autorregular a mim. Não é? Portanto, eu acho que pode levar tempo e pode inicialmente parecer que estou só a fazer isto, não é? Que faz parte, é um facto e é essencial, mas com o tempo de facto vamos recebendo, tendo feedback, não é? Muito real daquilo que é essa gestão de emoções e de viver com E elas. eles absorvem muito. A minha sobrinha Maria é uma miúda super sensível. E às vezes nós nem nos apercebemos, ela absorve tudo o que está a acontecer à volta. E ela reconhece muito bem as necessidades das pessoas que estão à volta. Às vezes até é assustador a idade que ela tem, porque ela lembra-se e grava, e às vezes tem necessidade de ligar e perguntar se está tudo bem, porque ela sabe que da última vez que te viu, tu não estavas assim a 100%. Sim, sim. E eu E acho isso atenta. fascinante. Porque eu adoro ver neles o desenvolvimento de competências que eu acho que nós ganhamos com muito mais idade, não é? Exato. Com uma consciência muito diferente. E eu admiro porque acho que isto vai-lhes dar uma abertura de caminho, não é? E Sim. uma consistência do nível emocional, ou seja, uma autoestima mais Sim, sim. regulada do que o que nós tivemos. Sim. E eu acho isso admirável, não é? Sim. Tu conseguires facilitar no outro ser humano o desenvolvimento de competências que vão facilitar o seu caminho de vida, Sim. não é? Eu acho que a nossa geração teve isso um bocadinho mais dificuldade, não é? Sim. Atingimos isso com uma idade mais adulta e se calhar há muito caminho ainda por fazer, que eu acho que vai haver sempre, não é? Mas eu acho mesmo admirável quando se trabalha de forma intencional com eles este tipo de valores que, por norma, numa sociedade tão rápida como a nossa, é fácil de perder, não é? Esta coisa da bondade, de tu genuinamente perceberes qual é que é a necessidade do outro. Exato. Mas não te esqueces da tua e percebes que a tua necessidade também é Sim. importante. Eu acho que é muita gente relacionar estes conceitos. E eu acho que tu explicas no livro de uma forma mesmo muito simples. Por exemplo, a esperança era uma coisa que eu já não ouvia falar assim com este nome há tanto tempo, não é? Acho que há muito aquela coisa do desejo, o sonho, o cumprir, né? Mas depois vê-lo explicado assim, eu acho que é mesmo muito engraçado. E depois também perceber a percepção deles em relação a essas palavras. Eu, na primeira apresentação que fiz aqui em Lisboa, convidei uma miúda com 11 anos para estar lá presente a fazer a apresentação e foi espetacular, porque ela, primeiro, eu convidei-a porque ela chegou ao pé de mim e disse-me assim, adorei o teu livro, gostei mesmo. E depois acabei por convidá-la e realmente ela, o ingrediente que ela acabou por escolher foi a questão da bondade. E foi muito bonito depois ela dar a percepção dela e mesmo para os adultos que estavam lá, aquilo teve muito impacto, mais impacto do que se calhar do que eu disse ou do que outra pessoa, porque era mesmo uma criança a integrar aquilo que estava sendo escrito. Em relação à questão da esperança, foi muito naquilo que nós passámos, porque acho que foi o ingrediente que nós mais precisámos. No nosso processo de oncologia foi muito, e eu acho que esse ingrediente é essencial. Eles são todos, né? Mas é muito nós acreditamos que vai correr tudo bem e que vamos ficar bem e às vezes é importante falar nele, né? Na questão do... E desmontar aqui um bocadinho também este lado da coragem, que é toda a gente vai precisar de coragem para fazer seja aquilo que for. Mas o medo vai estar inerente às próprias circunstâncias da vida, que eu acho que às vezes há um bocado esta interpretação, e nós corroboramos essa opinião desta história do guerreiro, não é? Que nos é um bocado incutido e que se calhar a gente tem que vestir em algumas fases da vida para poder sobreviver. Eu no meu caso vou usá-lo para sempre. No meu caso o guerreiro eu vou usá-lo para sempre. Exato. Mas é um bocado, despira um bocado este arquétipo que nos é um bocado incutido para sobreviver, que eu acho que usei durante muitos anos e tinha muita dificuldade em acessar a minha vulnerabilidade um bocado nisto, não é? Tinha que ser autossuficiente, tinha que construir sozinha, um bocado ir buscar essa validade e deturpava um bocado o que é este conceito da coragem, não é? Que parecia que para ser corajoso não se podia vivenciar estas emoções mais difíceis. E ao contrário. Medo. E é exatamente o oposto. Exato.
Eu, curiosamente, a coragem sempre foi aquela característica que eu sempre achei que não tinha. Sempre precisava trabalhar. E aquela palavra volta e meia vinha-me. Às vezes, hum, uma vez lembro-me no ano a seguir ao meu diagnóstico, a seguir não, no antes ao diagnóstico de cancro, ter partilhado qualquer coisa sobre a coragem, como se fosse algo que eu precisasse trabalhar naquele ano, assim, estava sempre a vir. Porque eu achava que não, achava que não era uma pessoa corajosa. E só percebi que tinha a coragem realmente quando passei pela situação oncológica. Percebi, pronto, já sei, pronto, foi preciso isto aparecer-me para eu perceber que tinha coragem. E realmente às vezes é mesmo assim, só assim é que nós percebemos quando. Porque na verdade vamos a uma vulnerabilidade que não atingimos Exatamente. antes, não é? Vamos a um ponto. Sim. Eu costumo dizer, quando eu fiz peregrinações muitos anos seguidos mesmo. E havia uma certa. Aquilo funcionava para mim como se calhar um estado meditativo ativo, estás a ver? Porque era a vulnerabilidade física levava-me a um contacto interno que eu não tinha de outra maneira. Porque eu era tão funcional naquilo que representava na minha vida, né? De ter de cumprir as responsabilidades todas que tinha, que aquele momento era o único momento onde eu me permitia ser emocional e acolhida comigo. E então aquilo tornava-se um bocado viciante, porque eu acho que só era uma pessoa verdadeira e humana naquela semana. E acho que depois a vida com a doença me pôs em contacto com isso. Né? Eu perco o meu avô uma semana antes do meu diagnóstico e depois de repente aquilo era um emaranhado de emoções gigantes em que eu tive mesmo que mergulhar dentro, não é? E perceber que não havia forma de continuar a viver sem assumir esse lado mais vulnerável e com necessidades, não é? Que eu achava que podiam ser supridas só por mim, mas que na verdade eu precisava de entrar em contacto com uma data de emoções que eu andava a suprimir durante esses anos todos. E eu acho que os outros às vezes veem a coragem de uma forma muito diferente do que nós sentimos, não é? E acho que aqui dentro da doença parece uma coisa tão megalómana, mas Sabes quem agora é mais difícil agora na sobrevivência do que durante o processo da doença. A coragem em relação aos miúdos é algo que eu tento cada vez mais a refletir sobre isso e a falar abertamente sobre estas coisas, que é, nós, em relação à coragem, achamos sempre que os miúdos, principalmente quando são mais pequeninos, que tudo isto é normal que eles atinjam. Portanto, é normal que uma criança entre num grupo e faça uma adaptação super simples e não tenha saudades do pai e da mãe, não chore para não vir para a escola, que queira sempre fazer tudo aquilo que a escola propõe, que vá para um recreio e queira descer pela escorrega, subir as escadas, fazer tudo de uma forma à vontade, não é? E tranquila, quando é altamente corajoso da parte daqueles miúdos, de repente, se verem sozinhos, não é? Entre aspas, num ambiente que não conhecem, com adultos que não conhecem, serem capazes ainda, e isto agora quando a Joana falou na coragem, ainda agora há uns dias falava com os pais e dizia, repara, é altamente corajoso para ele estar cá há 2 semanas e ser capaz, neste momento, de estar à vontade com todas as rotinas, de lhe dizer, vamos hoje à floresta, e não termos combinado, ele não saber muito bem o que é que vai acontecer, e ir com um sorriso na cara e na expectativa de bora lá, isto vai ser bom, porque quer dizer que ele confia. Portanto, às vezes eu acho que nós subestimamos um bocadinho e exigimos aos miúdos que eles estejam e tenham uma postura altamente confiante e segura daquilo que vai acontecer, quando é altamente corajoso para eles estar em ambientes em que eles sabem que à partida vão ser desafiados, porque quando vão para uma escola vão ter coisas diferentes que vão fazer daquelas que fazem em casa, vão estar com miúdos diferentes. Esta questão de irem para o recreio, haver várias turmas no recreio e vai lá brincar e que vai correr tudo bem. Eu teria medo, não é? Quer dizer, eu se entrar num trabalho, como já me aconteceu, de entrar num trabalho novo, que vinha de um sítio que trabalhei 5 anos e estava altamente confortável, de repente em integrar uma equipa, de me adaptar à rotina, por mais que eu saiba tudo aquilo que eu vou fazer, porque é da minha área profissional, eu tenho que me adaptar e ainda estou ali, se calhar 1 mês ou 2 a tentar. Eu não estou muito confiante, eu tenho algum receio, se calhar, por mim hoje se calhar não ia, porque eu preferia evitar este desconforto. E eles são capazes de fazer isto e com uma rapidez, porque nós às vezes apontamos para 2 semanas, um mês, é uma semana de adaptação, ao final do mês já fez a adaptação. Não, para já não é taxativo, não é? E mesmo que isso aconteça, eu não sei se nós já parámos o suficiente para pensar na coragem que é necessário estes miúdos ter
para de facto se envolverem num contexto destes e viverem de forma. Claro que isto tem depois o outro trabalho, não só da família como das equipas, de lhes ajudarem e acompanharem esse processo. Mas ainda assim é corajoso, não é? E nós acho que falamos pouco sobre isto e nos debruçamos e reconhecemos pouco esta coragem Uhum. nos miúdos. Eu acho que falaste aí mesmo uma coisa muito importante, é porque parece que a coragem só é vista quando nós ultrapassamos grandes feitos, não é? Sim. E no fundo, às vezes, há pequeninas conquistas que nós fazemos no nosso dia a dia que também são o que nós estamos a ultrapassar, né? E tu falaste, né, aí em vários exemplos, né, de desafios que as crianças têm, que parece que não é nada, mas é muito, Sim. porque eles realmente conseguiram. E essa questão da adaptação, né? Por exemplo, uma vez ouvi, acho que foi o professor Laborinho Lúcio a falar que a escola precisava de pelo menos um mês para conhecer os alunos, né? Sim. Que era para que depois pudesse se adaptar às Em anos necessidades, bons. à necessidade de cada um deles, não é? E isso não acontece porque é tudo muito, muito rápido. Sim. E realmente essa questão da coragem, daquilo que tu falaste, de quando nós estamos ali na situação de quando estamos no perigo, nós vamos buscar a nossa coragem, mas nós precisamos da coragem para depois, Sim. né? Que é no pós, que tu falaste aí, que nos acontece em nós, se calhar nós agora há certas coisas que nós pensamos, depois já penso assim, fogo, tu passaste por aquilo tudo e agora estás aí feita a parva Mais difícil agora. Sim. com isso. E isto é para todos. Eu a semana passada estive a falar com uma criança, não é? Pronto, criança, adolescente, que eu já trabalhei com os jovens Barnabés, que são jovens crianças sobreviventes de cancro. É um trabalho muito que pertencem a Acreditar. E é um trabalho muito estimulante, já trabalhei, facilitei vários grupos com eles para ajudar nesta parte depois para arranjar o trabalho, depois para escolherem uma área. E agora, recentemente, o rapaz lá dos Barnabés depois falou-me numa miúda que precisava de alguma ajuda, de alguma orientação, e eu depois fui até com ela para a conhecer, ela e a mãe. E depois eu estava a olhar para aquela miúda e realmente ela tinha tido cancro no cérebro com 5 anos e ela agora está com 16 anos e ela estava ali com um monte de limitações de coisas que ela não conseguia fazer, não conseguia escolher, não conseguia identificar as paixões. E depois eu disse-lhe assim: mas já viste o que tu passaste? Já viste a coragem que tu tiveste que ter para passar por isso tudo? Tu só tens que ir buscar essa coragem e usá-la aqui, porque ela está dentro de nós, né? E o mesmo é connosco, e nós vimos também quando nós estamos a fazer os tratamentos, nós temos, porque nós somos obrigadas, né? Senão ou vamos abaixo ou temos a coragem. Mas depois as perguntas e os medos, depois vêm no depois, quando tudo para e quando nós voltamos para o nosso dia a dia. E quando parece que os outros veem uma coisa muito organizada, não é? Ai, mas tu passaste por isto tudo e agora a vida para ti é pá! Se tu soubesse o que é. E depois é um bocado adaptar-te a estas todas, não é? Nós partilhamos As expectativas mais dos ou menos outros, o mesmo no fundo. diagnóstico, não é? Sim. E depois vamos buscar as coisas mais simples, que é, enquanto adulto, quando não é corajoso, tens que conseguir exprimir a tua vontade, não é? Exato. Os miúdos fazem isto com muito mais facilidade do que nós. Quanto os miúdos têm mais facilidade em pedir ajuda. Isto vem num sítio de coragem. Pois não é. Que ainda não está limitada neles, mas que nós temos essa dificuldade, não é? Mas sabes o que é que fazes quando eles pedem ajuda? Eles estão Castras. dependentes do adulto. É. Não devia estar mais autónomo, devia ser mais autónomo, porque sempre que tem um conflito pede a ajuda do adulto. E quando tu tens Mas é profissionais e aí que adultos. tu vais fechando enquanto adulto. Pois, não é? Claro, é aí claro. que chegamos É um até ao que ciclo. estamos É um hoje. Tal e qual. Nós somos resultado desse Exato. conjunto Sim. de situações. A Marta disse aqui uma coisa que eu acho também é muito importante e permitam-me puxar sempre a brasa à minha sardinha, não é? Que é esta questão de ser preciso, de facto, conhecer os miúdos. E quando eu disse num ano bom, um mês chega, é porque, de facto, nós, não só porque eles evoluem, não é? Sim. Mas porque nós não é num tempo específico, não é? Não é só. E num ano bom, o grupo inicia todo junto e nós conseguimos até mesmo a dinâmica de grupo. Eles vão conseguindo, vão se organizando e nós vamos conhecendo, não é? Mas principalmente quando temos um grupo em que as crianças vão entrando ao longo do ano, em que o grupo se vai organizando e depois volta a reorganizar-se porque entraram novas crianças, nós temos que estar só disponíveis de facto para as conhecer. E o que eu acho que nós precisamos de fazer mais, e obviamente nesta questão dos profissionais de educação, é equilibrar a questão do funcionar, continuar a fazer tudo aquilo que é necessário ao nível pedagógico e equilibrar isso com o lado pessoal de conhecê-los e de estar disponíveis para efetivamente Exato. viver com eles estes momentos, porque só aí é que nós vamos conseguir um trabalho, pelo menos com alguma qualidade e que seja eficaz naquilo que é essencial, a meu ver, para eles, que é esta questão de
serem efetivamente autónomos, de conseguirem verbalizar, de estarem confiantes e tranquilos com aquilo que são as experiências que eles vão vivendo. Uhum. Estamos só focados na parte do ensinar, na parte pedagógica da coisa, que é efetivamente necessária, vamos perder esse lado do conhecer. E Sim, se não os conhecemos, nós não vamos conseguir ser eficazes exato. pedagogicamente. E eu acho que isso que essa miúda sente, nós também sentimos no regresso ao trabalho, Sim, sim, não é? completamente. Esta adaptação que é preciso haver, porque as nossas capacidades não são as mesmas, até para nós que entramos agora nesta fase Sim, antecipada da menopausa, tipo, o cérebro não é o mesmo. Não há depois. Nós medimos estes conceitos todos, mas depois era muito importante que isto existisse em todos os meios, né? E assim, nós sabemos que o mundo não sim, é perfeito. Mas esta coisa de a bondade, né? Que mexe aqui um bocadinho com a empatia, de perceber como é que a pessoa regressa, sim, de ter sim, capacidade. Eu cheguei a sentir muitas vezes frustrada porque eu pensei, nunca mais vou conseguir ser execuível da mesma forma que era. E não sou. completamente. Não é? O meu cérebro não é efetivamente o mesmo, não é? Sim, E às vezes há dificuldade, não é? Eu acho que nós somos mais empáticos quando. Eu acho que é por isso que há uma resistência tão grande com a saúde mental, não é? Porque uhum, na verdade isto é um bocadinho de saúde mental, não é? O nosso sim, cérebro não é o mesmo, as nossas emoções não são as É tudo mesmas, saúde há uma mental, não é? adaptação. uhum, Sim. Não é só um bocadinho. E depois acho que somos mais empáticos ou somos um bocadinho mais abertos quando essa manifestação é física. Por isso é sim. que eu acho que há uma grande empatia para a doença como estamos na fase do tratamento, não é? Estás Porque careca, a estás vulnerabilidade, com um ar coitadinho. a vulnerabilidade vem daí. E é Sim, visível, não é? Mas é. quando agora tu já és. E eu adoro aquela frase que tu deves ouvir muitas vezes, que eu também muitas vezes. Pá, quem olha para si nem imagina. Não é? Estás com muito bom aspecto. Muito. Nem parece que tiveste. E o tiveste não Sim, existe. sim, O ter, estar, sim, todo o processo. Porque sim. há tanta coisa agora, tipo, a hormonoterapia é difícil, tipo, a concentração é zero, o dormir às vezes também, não é? E depois há uma Sim, série de adaptações que é preciso haver mesmo empatia. Pois, no fundo, Eu acho que não vivem o antes e o depois. eh, É o não, durante e o. o depois Não é? não sei se falo só por mim, se falo por ti também, mas o depois é muito mais difícil. é muito mais desafiante. E eu sinto que há uma maior necessidade de trabalhar com as pessoas no depois, porque as pessoas depois ficam quase que Perdidas. abandonadas. Né? Do tipo, ok, nós fizemos isto tudo, fizemos os tratamentos, tudo certinho, agora vai para a vida. Sim. Né? E eu acho Como que se não há aí nada, como se todos tivesse os passado, não é? projetos que surgem no aí, no trabalhar, no acompanhar as pessoas nesse sentido, são muito importantes, porque depois facilmente as pessoas vão voltar Porque tu falando, imagina, pessoas então que passam por um tumor como o nosso, que tem parte hormonal envolvida, não te queria se calhar chamar a doença, mas o estado emocional mais depressivo está sempre Sim, ali ao virar da esquina, não sim, é? sim, Porque há aqui sim. uma alteração muito grande do ponto de vista hormonal. E depois eu acho que parece que não nos é permitido muito queixar-nos ou de verbalizar, porque a gente já passou por aquilo tudo e tiveste a sorte de sobreviver, não é? Pois, E eu acho exato. que é preciso haver aqui um bocado desta consciência e eu vou buscar aqui a bondade Sim, e um bocado da esperança neste sentido da bondade no sentido da empatia. É preciso sim. explicar todo, ganhar consciência do que é este pós. Uhum, Porque o pós não é só fecharmos nesta coisa do fomos muito bons e conseguimos. sim. Eu criei um bocado de resistência à palavra cura. Tenho uma resistência muito grande. Porque acho que é um envolvimento gigante. A palavra cura Os inclui. médicos nem sequer a usam, né? Pois com a graça Por, alguns por, usam e mal. mas alguns está tratado. Pois é isso. Foi o que me disseram, está tratado. Porque depois há aqui uma data de conceitos que é preciso desmontar e Sim. trazer muito esta informação à realidade. Porque mesmo quem está à nossa volta não entende. Uhum, Porque parece que nós somos efetivamente a mesma pessoa e nós não somos. pois não. Uhum. E eu costumo dizer isto a brincar, que é a carcaça é a antiga, né? E o aspecto físico até voltou semelhante àquilo que Sim. éramos. Mas por dentro, principalmente nós estamos na menopausa, nós envelhecemos 10 anos mais cedo. Uhum. Há uma data de conceitos que até eu própria tenho dificuldade às vezes em acolher. Porque é que o meu corpo não é responsivo, por exemplo, ao estímulo do exercício como da Sim. intensidade que eu tinha antes, né? Porque eu envelheci internamente Uhum. de uma forma diferente do que parece a minha parte externa. Sim. E eu acho que por isso é que eu acho que é tão importante estas conversas e informação, porque também é preciso para os nossos pares e para as pessoas com quem nós Sim. convivemos, seja no trabalho, Uhum. seja na família, seja os amigos, reconhecer que é efetivamente uma transformação Sim. e às vezes não é necessariamente só positiva. Sim, sim, sim. Exato. Sim, eu estou completamente de acordo com tudo o que estavas a dizer, porque sinto precisamente a mesma coisa. E realmente, eu acho também que há essa necessidade de
por um lado, nós também falarmos às pessoas, também é a nossa responsabilidade, nós dizermos às pessoas que realmente o que é que está a acontecer connosco para que as pessoas nos possam ajudar, mas às vezes sinto comigo também que eu depois também quero um bocado provar que vou conseguir e pronto. E às vezes tenho um bocado de dificuldade de comunicar e dizer não, isto está-me a acontecer e fazer isso. Eu, por exemplo, eu quando acabei os tratamentos eu estava desempregada e eu precisava de arranjar trabalho quando acabei os tratamentos e eu tinha uma crença enorme, eu achava que não ia conseguir. Aquilo que tu estavas a dizer, eu achava que não ia ser a mesma pessoa produtiva, aquilo que eu era, e eu acreditei naquilo de uma forma como se não, isto, a minha vida está perdida e eu já não vou conseguir fazer. Depois, aquilo depois foi-se desconstruindo, né? Porque eu até não andei muito tempo à procura de trabalho, ao fim do mês eu até consegui e tive a sorte de encontrar pessoas que tiveram essa empatia. E acolhimento. E que realmente eu fui a uma entrevista de trabalho de pessoas que eu própria, porque eu dizia nas entrevistas que tinha passado por aquilo, e aquelas pessoas nem sequer ligaram a essa parte, olharam para o meu currículo, gostaram muito e queremos que você venha trabalhar connosco. E isso deu-me força, deu-me muita força para eu e depois, quando voltei ao trabalho, percebi que, não, afinal, Marta, tu ainda consegues. Não, é lógico, não é a mesma coisa porque há muitas transformações, como tu estás a dizer, e essa questão desta menopausa precoce é um mistério, né? É um mistério e para nós, principalmente esta parte mais a nível emocional e de nós sentirmos de uma forma muito intensa e depois nós estamos no nosso dia-a-dia e temos que gerir com aquilo que estamos a sentir e fazer as nossas tarefas, né? Portanto, isto é sempre desafiante. Mas eu acho que isso é muito importante, essa questão que estás a dizer, para sensibilizar realmente os outros, né? Porque realmente, enquanto nós estamos a passar, nós temos o apoio de toda a gente, porque está tudo no nosso lado, mas no depois nós continuamos também a precisar um bocadinho desse apoio e compreensão. E às vezes isso eu por acaso não tive nenhuma situação que me tivesse acontecido, mas eu sei que às vezes acontece isso, Sim, e nós falamos dessa nisso, incompreensão. A Marta é fundadora de um projeto incrível que se chama Com Empatia, que é um projeto em que casa pessoas, cria pares, não é? De pessoas que estão em início do processo de tratamento com pessoas que já fizeram, não é? E nós depois fomos criando aqui um grupo grande e vamos falando muito, manifestando um bocado estas dificuldades que é mesmo este lado, que é esta parte ainda ninguém tinha falado dela de uma forma tão aberta, não é? Seja pela indução química da menopausa, seja numa menopausa precoce assumida. Tu ainda estás a induzir. Ainda. Sim. E temos esta circunstância diferente, Sim, não é? sim. Mas que vai caminhar para o mesmo lado. Sim. E que às vezes eu acho que é importante, para mim, acho que ainda ontem falávamos nisto, que era, para mim passa por, uma grande conquista minha neste processo, passa por exprimir-me. E exprimir a minha necessidade. E às vezes é dizer mesmo, olha, isto agora está a acontecer e eu estou com medo e aquilo que não me apetecia que tivesse a acontecer. Não é? Porque estou naquela semana em que voltamos a fazer os exames. Sim, sim. E voltamos a entrar em contacto com aquela emoção do mas... E depois o que eu sinto à minha volta é que há uma necessidade muito grande de apaziguar aquilo que eu estou a sentir. Estás a ver? Que é resolver o problema. Que é o geral. É normal, não é? E eu expressava isso no grupo da minha família, que é obrigada, eu sei que isso vem de um sítio muito bom, mas eu não preciso que me arranje solução. Eu só preciso que tenha um espaço para acolher aquilo que eu estou a dizer. Que é, eu não me apetecia estar aqui. É só escutar-te, né? Porque no fundo, às vezes o que nós precisamos não são soluções, mas de alguém que nos ouça, que nos escute verdadeiramente. E eu acho que aqui podemos pegar nisto e voltar para os miúdos, que é exatamente o que eles também nos ensinam, que é se tu tiveres capacidade de os ouvir, eu acho que a geração que está a ser educada por pessoas que têm tanta consciência disso, acho que vão crescer 10 passos à frente de nós, em termos de maturidade emocional. Sim, não tem essa ânsia de... E não é só a ânsia, é perceberem que cada vez que dizem alguma coisa, alguém vai resolver o problema. Sim. Ou alguém vai tentar... Não é? Ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que então não vale a pena eu estar muito nisto. Sim. É deixar... Ou deixam andar... Acomodação. Sim. E isso não é, e não é o que se quer. A parte do escuta é uma forma de amor gigantesca, não é? Tu paraste a ti e daste tempo ao outro e não ser sobre ti, ser sobre o outro, acho que é uma forma de amor gigante. A essência do dom com a empatia é muito nesse sentido, não é? Porque as pessoas possam... Elas já têm os profissionais de saúde, portanto aqui o que nós estamos a proporcionar é que as pessoas possam ter alguém que já passou por o mesmo que a pessoa está a passar, que possa escutar verdadeiramente, né?
escutar é diferente de ouvir. Sim, sim, sim. Que é escutar mesmo o que é que a pessoa está a dizer. E lá está, é uma necessidade muito, muito grande, seja para quem está a passar, seja no pós, porque mesmo as pessoas que terminaram, elas às vezes inscrevem-se e querem participar também para receber uma mentoria. Sim. Uhum. A rapariga que eu conheci na sexta-feira, que foi também lá à SIC, ela inscreveu-se e ela está a fazer hormonoterapia, ela inscreveu-se mesmo porque precisava de que alguém lhe explicasse esta questão da hormonoterapia. Uhum. Porque esta parte também é necessária, né? Sim, Portanto, esta parte é muito importante e realmente o nome da Oncoempatia surgiu muito nesta do tipo, alguém. É muito mais fácil nós falarmos, e nós sabemos disso, né? Como disseste no início, nós conhecemos-nos através das redes sociais, nós estávamos mais ou menos na mesma Na altura. mesma fase Eu que eu seguia o teu perfil, tu seguias o meu, eu partilhava, tu partilhavas, começámos a falar e depois criámos uma conexão por causa disso, né? Porque estávamos as duas a sentir a mesma coisa, a sentir em conjunto. E com a empatia este projeto acaba por formalizar ou estruturar algo que já existe, que as pessoas já falam, porque existem redes sociais. Mas sim aumentar esta comunidade, porque no fundo o que nós criamos nisto tudo é a comunidade. É, E o grupo. voltamos também à questão do impacto do trabalho do grupo, que é o espelho. Nós espelhamos, não é? Às vezes posso estar a sentir coisas e tenho vergonha de dizer, mas depois ouço o outro Sim, dizer e sim. pensar, olha, afinal, isto não é só a mim que me acontece e aquilo depois tem logo ali uma Nós abertura. também vivenciámos isso, sim. Nós conhecemos num grupo Sim, terapêutico, não é? sim. O do Muda por Ti, e muito dentro, e é mesmo isso, que é muitos dos comportamentos da compulsão alimentar, eu não tinha noção que eles tinham um nome, não é? Até ouvi-los contados noutra pessoa e eu ouvir e pensar, eu faço isto tudo, não é? Afinal, eu se calhar também tenho um problema com a alimentação. E eu acho que o efeito terapêutico do grupo é gigante, porque muitas vezes o outro, há pessoas que se conseguem exprimir melhor ou que já estão numa fase diferente da minha, e eu consigo ver espelhado no outro aquilo que eu sinto. Sim, sim. E consigo perceber que aquilo que eu sinto, por mais que houvesse pessoas que não tivessem essa compreensão, há outras que passam Sim. exatamente por isso. Acho que esse efeito do espelho que tu dizes é um acolhimento muito grande. É a pessoa validar que afinal esta angústia que eu sentia tem um nome e esta pessoa também sente. E nessa comparação, às vezes nós comparamos com a pessoa que não está a passar pelo mesmo que nós e parece que estamos no. Parece sempre. Eu, ao início, tive aqui muita dificuldade de acolher este estado muito emocional. Porque eu sou muito mais mental. Na minha essência, muito mais mental. E em consulta tenho levado muitas vezes, tanto na oncologia como na psicoterapia, esta questão que é: mas será que eu não estou deprimida? Porque havia uma necessidade muito grande dentro de mim de dar um rótulo. Um nome. Porque era mais fácil para mim compreender esse lado mais sei lá, que oscilava tanto, não é? Eu pensei, mas eu nunca mais vou ser regular, eu vou de repente sentir, eu já era intensa, e de repente sentir isto sempre desta maneira, é que é muito desgastante. Como é que se consegue viver desta forma? E eu achava que a gozerrelina tinha sido o pior, porque eu acho que havia aqui uma necessidade minha de querer uma resposta mais rápida a uma estabilidade, não é? E perceber que eu vou ter que acolher isto, não é? Dando-me cola às vezes todas que eu precisar, foi e é ainda uma tarefa difícil, que é então, porque eu achava mesmo que será que eu estou a deprimir e vocês não querem dizer? Eu trazia muitas vezes esta questão para consulta. Agora estou numa fase mais tranquila de perceber mesmo que às vezes eu vou ter que navegar mesmo nisto que eu não compreendo ainda. E aceitar. Sim. No fundo. O efeito grupo também te traz este lado de ser um espaço seguro em que tu sabes que à partida ninguém vai tentar resolver o problema, não é? E que a pessoa compreende exatamente aquilo que está a sentir. Para além de poderes falar abertamente, porque de facto as pessoas vão interpretar e vão saber, quando eu digo que estou naquela situação, as pessoas vão se identificar e vão saber o que é que eu quero dizer, ainda que possam viver de forma diferente, não é? Mas acima de tudo não vão tentar resolver um problema nem me dar já ali a resposta toda,
porque todos sabemos quando lá estamos que não só não é esse o O objetivo, propósito, sim. como não é assim que as coisas funcionam e que vai passar por nós. E também tirar um bocado isto da dinâmica só da família e dos amigos. Né? Depois passa tudo sobre isto. Sim. Isso também é aborrecido. E Exato. que não é igual, E não é- nunca vai ser igual. E às vezes também é chato para os outros, Sim. porque os outros às vezes Vai estão estarem sempre a levar com a mesma conversa, Sim, exato. e às vezes os outros estão numa fase de vida em que se calhar também não lhe apetecia Sim. estar a levar com isto, porque a Sim. vida deles está numa fase diferente da nossa. Sim. E eu percebo isso, acho que é tudo E válido. tudo certo, está tudo certo. Eu acho que sim, eu acho que é. E também é importante tu estares num sítio onde tu sabes que aquela informação é percebida. Sim. Não é? Mesmo Sim. em relação à família, eu sempre preferi falar com os meus pais depois de eu própria já ter refletido, investigado, gerido tudo e só então falar abertamente sobre isso, porque depois refletir ou colocar na mesa assuntos que Ainda não quem- estão, ainda sim, estão a e que ser quem está a trabalhados. ouvir não faz ideia porque não passou, não, lá está, é como dizes, acaba por ser difícil e acaba por até deixar os outros um bocadinho ansiosos porque a Sim. resposta vai ser sempre eu quero ajudar-te, como é que eu te vou ajudar nisso? Mas aí estás a tirar os outros de assumirem a sua própria responsabilidade, às vezes. De quê? Porque imagina, para mim parte de o que eu fazia muitas vezes era eu primeiro entendia tudo o que estava a acontecer, eu organizava tudo de forma que quando eu passasse informação isto já estava de tal forma mastigado e organizado que criava nos outros a falsa sensação de que eu, Não que eu precisas- vivia isso Ok, desta ok. maneira. E já não precisavas. Não, Sim. e que eu não preciso nunca. Pois. E isso não é real. E às vezes eu também acho que é importante assumirmos isto, que é, falávamos disto ontem, os ciclos da vida não acontecem em conjunto. Pois não. E às vezes uma pessoa está a viver uma coisa muito feliz e outra está a viver uma coisa mais difícil. E não há problema, porque é o ciclo da vida, não é? Sim. A vida não é perfeita, vai haver fases mais desafiantes e nós não vamos estar todos sincronizados, ou todos a viver uma coisa mais dramática, ou todos a viver uma coisa mais feliz. E às vezes tu partilhares aquilo que estás a sentir, para além de te dar realidade, não é? Que era aquilo que eu não fazia antes, faz com que depois, dentro daquele assunto, cada um assuma a sua própria responsabilidade. Ou não. Sim, Tu eu podes percebo o que escolher, dizes, sim. olha, eu quero estar ou não quero estar, ou eu quero partilhar ou não quero partilhar. E isso é tudo válido. Só que às vezes quando tu dás tudo tão mastigado, os outros não entendem que houve um processo doloroso, Sim, eu percebo houve o que uma dizes. parte emocional para tu conseguir chegar até ali. Que era o que eu fazia antes. Eu não partilhava nada sem estar estruturado, pensado, já ter uma estratégia, estar organizado. Mesmo na questão da doença. Sim. Eu tinha muito entendimento sobre a doença. Então as coisas quando saíam muito, muito, muito mastigadas. Agora é muito mais real. Porque é um lado que eu não conhecia. Não é? E por mais que eu conhecia da forma teórica, é diferente daquilo que eu estou a viver. Não é? Porque os meus sintomas, se calhar são... Há pessoas que valorizam mais a questão da infertilidade. Eu valorizo muito mais esta questão de não ter... As emoções não são muito regulares, o sono não é muito regular. Sim. O teu corpo não se manifesta, as dores articulares são uma realidade. Não é? E às vezes isso faz com que tu acordes cansada. Sim. E logo tens menos permeabilidade, estás mais volátil ou mais vulnerável. E eu agora acho que sou muito mais real na forma como me coloco nas relações. Sim. Porque eu manifesto mesmo aquilo que eu estou a sentir, que é, pá, hoje está a ser um dia difícil, porque eu não me apetecia estar a passar por isto. Sim. Pois. E eu antes, para mim, isso não era concebível, porque eu sentia isso como uma fraqueza. Sim. E lá está, é o que tu dizes, não dá espaço ao outro para o outro gerir e responsabilizar-se. Da sua parte. Eu acho que isso também vai depender da situação em si, Sim, não é? claro. Estamos a falar, obviamente, de coisas muito distintas. E eu aqui também acho que tem a ver com as pessoas no sentido em que eu, por exemplo, com o Bruno não poupei a isso. Portanto, ele viveu, o meu marido viveu aquilo como eu vivi, não é? E à medida que ia vivendo sem ter que pensar, se calhar os meus pais já pensei, ok, aqui não é onde Mas eu tinhas quero... um espaço onde vulnerabilidade. Exatamente, sim, sem dúvida. Sim. Quando não tens, eu percebo o que tu dizes. De lá está, não fazer, no fundo, acabas por, se pensarmos sempre assim, acabas por estar sempre a fazer o trabalho dos outros. Sim. Eu faço o meu, faço a gestão toda, mastigo tudo, e depois já só passo aquilo que e, na verdade, é a parte falsamente. controlada. Porque tu não perguntaste se o outro quer que tu faças isso. Não é? Porque o outro pode querer escolher o que é que ele quer fazer. E, não passa, e acaba por ser só a tua interpretação, não é? Estás só tu a fazer isso do teu lado, não estás a deixar o outro interpretar. Sim, e estás a tomar decisões por toda a gente e não é isso que é uma relação. Porque às vezes as pessoas querem ajudar e nós é que não deixamos, né? Muitas vezes é isso. Não E às sabemos vezes há aquela coisa Eu não sabia pedir ajuda. do agradecer a alguém que te tenha ajudado, mas
os budistas dizem não, eu é que tenho que agradecer porque tu me deixaste te ajudar, né? Sim. Porque isso é muito mais nobre, acaba por ser muito mais nobre. E às vezes isso é mais difícil, Eu realmente. tenho uma amiga que me diz sempre uma coisa. Eu acho que ela me ajudou muito neste exercício numa fase inicial, que era. Eu dizia o que é que estava a acontecer e ela no fim dizia-me sempre assim: obrigada por partilhares. Pois, E eu exato. ficava tipo. "Uau." Sabe, Mas que é, estava sim, mesmo num sim, sítio sim. muito bom. Sim. Que é. Porque aquela pessoa estavas a fazer uma coisa muito importante para aquela pessoa, Sim. que é deixar-te que ela te ajudasse. E ela, eu não sei se ela entendia a magnitude que aquilo era importante para mim. Sim, Que era, sim. eu não precisava. Eu só precisava daquilo. Exato. Que era aqueles 5 minutos de escuta Exato. atenta. Uhum. E no fim, aquele assunto estava partilhado e pronto. Uhum. Não havia. Eu, Pois. eu acho que isto tem sido uma aprendizagem muito grande. Eu acho que vem muito deste lado. Tipo, primeiro é uma prova de amor muito grande, não é? Uhum. E depois também é uma bondade muito grande da outra pessoa. Sim. E isto da bondade também falamos ontem por acaso. Mas tem muito que se diga, não é? E manifesta-se de formas tão simples Uhum. e que na verdade tem um impacto muito grande na forma como nós percepcionamos o amor que a outra pessoa tem sobre nós. Exato. Sim, e voltamos àquilo que nós falámos no início, que tem a ver com as tais inteligências que a neurociência já consideram que são estas, né? Uhum. Que elas supostamente nascem connosco, mas às vezes a vida vai-nos direcionando para outro sentido, né? E acabam por ficar um bocadinho cá muito no fundo. E nós temos que as treinar. No fundo, isto acaba por ser um treino, não é? E que às vezes no início, às vezes para umas pessoas até pode ser difícil, mas depois, a nível acaba por ser prazeroso, não é? A quantidade de hormonas que nós depois libertamos ou estarmos a praticar esta bondade, não é? E acho que isto é a chave de tudo e lá está. As coisas simples, né? Estes valores que nós que também podemos falar de superpoderes, no fundo. Sim. que às vezes também gosto de falar com os miúdos muito nesse sentido de ser superpoderes que nós temos, né? Que são estes, não são outros, e do impacto que isto depois pode ter noutra pessoa e vice-versa, porque nós somos porque tu és, né? Como Sim. diz já a filosofia Ubuntu, eu sou porque tu és. Portanto, tem que haver esta interação. E eu acho que é, enquanto nós adultos, às vezes o exercício passa por ser mesmo um exercício prático, que é, eu quero fazer isto de forma intencional. Não é? Sim. Exato. É um treino, como vais treinar a parte física, também podes treinar a parte emocional. E às vezes é difícil porque eu pelo menos falo por mim, eu no início achava que não estava a ser verdadeira porque estava a forçar. Eu também. E tive uma resistência muito grande em trabalhar estas questões porque achava, não, eu não estou a ser eu própria e estou a fingir. Mas não, mas depois lá fui percebendo, depois de ler muita coisa, lá fui percebendo que realmente isto é algo que nós precisamos de treinar. Porque não é a tua resposta imediata. Exato. Não é, não é a minha resposta imediata, mas há coisas que já estão cá, há outras que eu preciso trabalhar e as competências pessoais e sociais são competências que nós temos que treinar para o nosso caminho evolutivo aqui, que nós estamos aqui a fazer, porque se não o fizermos nós estamos sempre só com aquelas limitações, não é? Ouviram educadores de infância deste país? É o fake it until you make it. Não, mas estava a ouvir, eu enquanto profissional, pessoalmente também fiz isso, não é? Também passei por isso, mas enquanto profissional não é questão de me ver obrigada, mas percebi de facto a importância disso, inevitavelmente quando comecei a fazer terapia, acho que isso a relação é direta, mas tive que fazer, porque é muito difícil para quem teve a nossa infância e esta questão da Disney, todos estes conceitos que, sim, nós falamos disto de uma forma leve, mas principalmente quando lidamos com pessoas, tenham elas a idade que tiverem, não é? Principalmente profissionalmente, há um grande impacto, porque a forma como eu vou acolher aquilo tem a ver com as minhas vivências e a minha experiência. E eu tive que fazer este processo de acolher uma criança que chora porque quer muito uma coisa e eu lhe disse que não, tem que existir. Eu tenho que a acolher. Eu não posso ficar zangada com ela só porque ela está a fazer uma birra e não consegue gerir aquela emoção. Sim. E eu inicialmente foi quase... Tinha às vezes pessoas que me diziam, estás tu com aquela cara. Porque eu estava a abraçar e estava, sim, eu estou a perceber. E para mim aquilo não era assim tão óbvio naquele momento. Mas eu percebi que tinha que fazer aquele exercício para poder acolher, claro que à medida que vamos fazendo,
depois deixa de ser tão forçado, não é? Forçado, sim. E passamos a compreender, mas Sim. passa por aquilo que tu disseste agora, que é nós temos mesmo que fazer esse processo e essa introspeção, e eu vou um bocadinho mais longe, eu acho que hoje em dia já teria que ser obrigatório as pessoas fazerem terapia para poder ter determinadas profissões, porque faz toda a diferença. Faz, Porque quando concordo. eu tenho a minha parte emocional acompanhada, no mínimo acompanhada, porque eu não vou dizer gerida e resolvida, porque como disseste, não é acaba hoje e está bom e a partir de agora já não precisamos pensar mais nisso, não é? Vai depender também das fases que vamos vivendo. Quando temos alguém que nos acompanha, que faz essa gestão e estamos disponíveis para isso, nós conseguimos depois ter essa disponibilidade e ter um trabalho de qualidade na forma como acolhemos outras pessoas, tenham elas a idade que tiverem, não é? Eu acho que isso é essencial para estas profissões, para além de ser essencial na nossa vida pessoal, não é? Eu diria isso também. Mas naquilo que é profissional é essencial, deveria ser, a meu ver, obrigatório. Eu concordo perfeitamente. Tudo o que seja profissões que é lidar com o outro, que é uma responsabilidade muito grande, né? Da educação, a minha de serviço social, de medicina, a área da saúde, a psicologia, essa questão que tu estavas a dizer é muito importante. Porque o que é que acontece, e eu falo da minha experiência, muitas vezes quando nós decidimos para ir para esta área, acaba também por fugir um bocadinho de nós próprios, né? Porque estou a ajudar o outro, assim ainda tenho que olhar muito para mim. Sim. E eu cheguei a esta conclusão muito recentemente e até questionei várias vezes durante o processo que tive parada, durante aquele ano e meio, se era mesmo isto que eu devia continuar a fazer ou não, ou se eu não tinha ido para isto um bocado para ser uma fuga, né? Porque há sempre esta do ajudar o outro, às vezes acaba por ser um bocado, eu estou tão ocupada a ajudar o outro que eu não tenho que olhar para as minhas coisas. E depois aquilo vai tudo recalcando aqui ao fim dos anos, né? E nós isto depois acaba por passar para o outro, não é? A relação é direta, não é? Se eu não estou bem, não vou Exato, conseguir ajudar. é tal história do primeiro ajudar. E eu acho que isso é uma coisa mesmo muito necessária. Nós fazemos este trabalho interno de nós nos conhecermos a nós, as nossas emoções, ganharmos a nossa autoconfiança, o nosso saber onde é que estão as autoconhecimento. nossas dores, as nossas questões, Sim, boas sim. e más. Exatamente. Para depois podermos fazer isso com os outros. Portanto, eu concordo plenamente. E depois na nisso. relação com o outro não ser sobre o outro e não sobre nós. Exato. E Sim, que às vezes isto- é difícil distinguir. E que não tem Sim. nada a ver com uma questão de identidade, que às vezes as pessoas também confundem então pronto, vou deixar de ser eu e de poder ser aquilo que sou e daquilo que acredito porque tenho que lidar com o outro. Não é isso. Não. É só aprender quando é que isso tem que estar primeiro Sim. ou ativo, as minhas Sim. crenças, porque isso vai lá estar sempre, não é? Eu Pois. continuo a acreditar naquilo que acredito e Sim. vou mudar com certeza, mas na forma como eu depois lido com o outro, isso tem que estar. Há alturas em que vai poder sair e eu vou poder conjugar tudo, há outras em que se calhar vou ter que pôr ali de lado, porque como dizes, é o Sim. outro que está ali agora a importar. Exato. E é outro que é essencial. Eu mesmo para mim nessa forma, nesse registro e nessas interações, principalmente com as famílias, que era outra questão de eu acredito nisto, eu acho que aqueles pais estão a fazer errado, então eu não consigo criar uma relação. E se eu não criar uma relação, eu não vou conseguir trabalhar. Exato. E também me ajudou muito a questão da intervenção precoce, que trabalha muito esta relação com os pais e efetivamente perceber que há uma capacitação que é possível de ser feita. Cada caso é um caso, obviamente, mas há, de uma maneira geral, em muitos casos, há uma capacitação que é preciso ser feita e que é possível de ser feita para que depois haja resultados na forma como lidam com os miúdos e nos resultados que também têm com os filhos, não é? E isso ajudou-me imenso, de me colocar no papel do outro. E eu percebi, e acho que já falei sobre este exemplo, eu tive nessa pós-graduação a intervenção precoce, tive uma aula sobre silêncio, que eu pensei, só silêncio. Ok, fácil. Pinners. Eu não consegui comunicar com o outro em silêncio. Eu limitei-me a estar ao lado do outro. Eu não olhei, eu não toquei, eu não tive qualquer tipo de relação. Então, se eu tivesse uma nota, eu tinha chumbado nesta questão. E para mim foi essencial perceber, ok, eu não estou assim tão ligada, eu não estou assim tão à vontade, eu não estou assim tão em comunicação com o outro e tão mesmo focada naquilo que sou eu e que é o outro. E isso tem um impacto gigante. É uma relação, de facto. Quando falamos em relação, é uma relação por todos aqueles que são intervenientes na nossa ação, seja pessoal, seja profissional. E isso é essencial estarmos conscientes disso. Nós, quando estamos a fazer este trabalho de autoconhecimento e de trabalho connosco próprios, estamos a ajudar os outros, estamos a ajudar os outros com quem estamos a lidar, né? Portanto, isto
como nós estamos a falar, até parece ser uma coisa simples. Não Sim, é. lá estamos nós. Pá, até parece que isto é simples, mas Não depois- é nem romântico, Não, né? Até mesmo nas famílias, né? Que é onde existe os maiores desafios, né? Se houvesse este trabalho em conjunto de partilhas e sobre aquilo que sentimos e estas coisas todas, acabava por ser mais fácil, né? Mas eu acho que é uma necessidade mesmo muito grande na área dos profissionais. Eu já dei formação a profissionais na área social e senti isso. Participei numa muito recentemente foi depois do Covid, pessoas que trabalhavam no lares que estavam completamente esgotadas e que precisavam. E qual é que é a metodologia eficiente para este tipo de formações? É pô-los a partilhar. É a coisa que era o que eu fazia também quando trabalhava na Sapaná, é pôr as pessoas a falar e a partilhar. E isso, ao nós pormos as pessoas a partilhar, elas estão a vivenciar. Lá está aquilo que tu estavas a falar também. Portanto, eu acho que, e o que vocês também falam aqui da questão dos grupos, voltamos à questão dos grupos, não é? Sim. É haver espaço para que haja estes grupos, para que haja uma conexão maior connosco próprios. Nós ainda, eu acho que nós em Portugal ainda escutamos pouco, não é? Os americanos fazem muito isto dos grupos terapêuticos de apoio. A questão dos Alcoólicos Anónimos e aliás, este programa que nós tínhamos do desempregados, que era Talentos em Livre Trânsito, a minha chefe na altura, ela baseou-se na questão dos Alcoólicos Anónimos. Ela até tinha dado o nome de Desempregados Anónimos, depois alguém lá lhe disse para mudar o nome e depois Talentos em Livre Trânsito, que foi um nome muito mais bonito. Mas é muito nessa base e acho que isso é muito importante. E na área da oncologia nós também percebemos o impacto que isso tem dos grupos. Então, olha, muito obrigada por teres aceito este convite. Eu acho que em jeito de resumo, o que eu sinto é que é muito importante mantermos ativos estes, como se fossem emoções primordiais, não é? E sermos intencionais em colocá-las nas relações ou na forma como lidamos ou convivemos, tendo um bocado esta percepção de que nós nunca percebemos. Nós já ouvimos uma gotinha de quem está à nossa frente, não é? Exato. E às vezes há talentos escondidos que não estão logo perceptíveis e dar a oportunidade de conhecer e da escuta, não é? Eu acho que estes ingredientes é muito... A forma como o livro está construído é mesmo muito boa. E a mim ressoou-me imenso. E eu acho que é essencial trazer, a expressão que tu usas, trazer à luz, não é? Estas questões. E mais do que na nossa área profissional, enquanto pessoal também. Sim. Pararmos para pensar sobre isto e vê-los como ingredientes essenciais, não é? Efetivamente. E não só como questões que nós podemos falar ou não, ouvir ou não nos outros, mas pensar neles e refletir neles de uma forma concreta, consciente e vivenciá-los. É muito isso. E obrigada por teres. Obrigada, eu. Gostei muito deste bocadinho. Eu acho que tu és um tesourinho que está sempre muito escondido. Eu prefiro estar atrás do palco, apesar de, pronto, agora até tenho ido para o palco, né? Verdade. Por favor, verem na SIC, na sexta-feira, no programa da manhã, que a Marta esteve lá. Foi uma breve passagem. Não só, eu sou fã de Desfio à Meada. Sim, é verdade. Explica lá às pessoas que é o Desfio à Meada. Pronto, uma das minhas formas de terapia é cantar música tradicional portuguesa com um grupo. Lá está, voltamos à mesma coisa, é o impacto do grupo. Aqueles lugares seguros onde nós estamos. Portanto, eu faço parte de um grupo que são as Fio à Meada, nós cantamos música tradicional portuguesa, tocamos a DUF e este ano temos um projeto que se chama Maria Liberdade para comemorar os 50 anos do 25 de Abril e pronto, e sigam-nos então, sigam com empatia. Com empatia. O escuta, o Fio à Meada. E entrem em contato com a Marta para comprarem o livro, que ela ajuda e facilita nesse processo. Exatamente. Fazer a apresentação. Sim? Exatamente. Contactem a Marta para ir às escolas ou para ir à vossa localidade apresentar o livro. Já tenho algumas marcadas agora. Muito bem. Para breve. Muito obrigada. Obrigada a nós. Então, sigam-nos nas redes sociais. Sim, no Instagram, no Spotify, coloquem o sininho também que é para subscrevam o canal do YouTube. Sim. Digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Beijinhos! Muito bem! Gostaste? Muito bom! Foi muito bom!